Olá, meu nome é Débora. Nosso grupo irá falar sobre o CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. O grupo é composto por Amanda, Karine, Luana, Pablo e por mim. Esse trabalho é apresentado à disciplina de Ética e Legislação Profissional, ministrada pelo professor Ulisses Maia. Primeiramente, o que é o CONFEA? O CONFEA é um conselho federal que zela pelos interesses sociais e humanos de toda a sociedade. Com base nisso, ele regulamenta e fiscaliza o exercício profissional dos que atuam nas áreas em que ele representa, tendo como referência o respeito à natureza e ao cidadão. O CONFEA abrange as áreas de engenharia e agronomia, arquitetura, geologia, geografia, meteorologia, juntamente com técnicos, tecnólogos e especializados em tais áreas. Ele surgiu em 1933, por meio de um decreto promulgado pelo então presidente da República Getúlio Vargas. Este foi um marco inicial da regulamentação profissional e técnica do nosso país, principalmente no âmbito federal, já que o CONFEA é um conselho federal. Logo após 33 anos de sua criação, houve a aprovação da Lei 5194, que ela, por fim, regulamenta até hoje o exercício profissional das áreas. O CONFEA é a instância máxima em que o profissional pode recorrer no que se refere ao regulamento do exercício profissional. Ou seja, para os profissionais da área, não há nenhum conselho, não há ninguém em que possa recorrer acima do CONFEA. O CONFEA é a instância máxima. A Lei 5194 de 1966, ela basicamente regula o exercício das profissões do engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo e dá outras providências. Essa frase foi retirada diretamente da lei. Ela descreve inicialmente como que funciona essa lei. Bom, as atividades do CONFEA são regidas por um presidente. Esse presidente ele é eleito pelos profissionais que contribuem com o CONFEA, ou seja, com os profissionais que fazem parte, que são ligados ao CONFEA. Arquitetos, engenheiros, geólogos, todos que foram citados anteriormente. Esse presidente ele é eleito através de voto direto e secreto dos profissionais. Esse presidente também pode contar com um conselho diretor. E esse conselho diretor, ele auxilia na gestão da casa, auxilia o plenário na gestão da casa. Juntamente com o conselho de avaliação e articulação, este que analisa as pautas antes das sessões, ou seja, antes de enviar os projetos para o plenário, para aprovação do plenário, essas pautas passam pelo Conselho de Avaliação e Articulação, para que desta forma elas podem ser classificadas como viáveis ou não. Temos também o Conselho de Comunicação e Marketing, que formula e implementa a política editorial do CONFEA. O Conselho Federal conta ainda com comissões permanentes que auxiliam o plenário e comissões especiais. Essas comissões especiais podem ser chamadas de comissões regionais. Um grande exemplo disso é o CREA, que nos auxilia diretamente no âmbito regional. Meu nome é Karine e eu vou falar sobre a atuação do CONFEA. O CONFEA tem como valores a ética, a integridade, a excelência e a transparência. O Conselho atua tanto para garantir o mercado de trabalho para aquele que é legalmente habilitado, assim como assegurar ao cidadão que os serviços por ele contratados possuem um responsável técnico. O CONFEA zela pelos interesses sociais e humanos de toda a sociedade.
Com base nisso, regulamenta e fiscaliza o exercício profissional dos que atuam nas áreas que representa, tendo ainda como referência o respeito à natureza e ao cidadão. A missão do CONFEA é atuar eficiente e eficazmente como uma instância superior de verificação, fiscalização e o aperfeiçoamento do exercício e das atividades profissionais, sempre orientando para a defesa da cidadania e a promoção do desenvolvimento sustentável. A RT significa Anotação de Responsabilidade Técnica. É um instrumento que define para efeitos legais a responsabilidade técnica no âmbito do sistema dos profissionais abrangidos pelo CONFEA-CREA. É um documento formal que permite que engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas, técnicos e tecnólogos em áreas afins, além de empresas e órgãos, registrem seus contratos profissionais junto ao CREA. Esse documento confere ao profissional responsabilidade pela obra. A RT dá segurança, dá garantia ao profissional quanto a um contrato firmado entre o profissional, o contratante e a empresa. Já para a sociedade, dá uma segurança no sentido de que o profissional contratado tem habilidade e competência para desenvolver o serviço. A RT garante direitos autorais pelas obras executadas, direito à remuneração, desde que seja comprovada a prestação de serviço, limites de responsabilidade, de tal forma que o profissional responda apenas pelas atividades técnicas que executou, comprovação de legitimidade para licitações e aposentadoria. E também garante que os trabalhos feitos ao longo dos anos possam ser arquivados em forma de acervo. Quando o CONFEA-CREA registra um profissional ou emite um RT, ele está atestando que aquele profissional está apto a realizar obras com a melhor técnica, promovendo bem-estar à sociedade. Quando o profissional é registrado, ele está sendo submetido às regras do CONFEA-CREA, que estão em consonância com o Código de Ética Profissional. Ser registrado significa que o profissional está habilitado a trabalhar na área. Sem o registro, o profissional não consegue emitir a ART. Oi, meu nome é Luana e vou falar sobre as principais contribuições e conceitos desenvolvidos pelo CONFEA-CREA. Cidade Colaborativa foi um projeto do sistema CONFEA-CREA criado para estimular a discussão sobre planejamento, sustentabilidade urbana e ordenamento territorial. Foi lançado em 2010 e o projeto foi desenvolvido com base nas plataformas de redes sociais, por meio dos quais os internautas emitiam opiniões e ajudaram a construir uma cidade tridimensional. A cartilha Jogo Limpo vs Jogo Sujo, o CONFEA lançou em 2011, em parceria com a Controladoria Geral da União e o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. O objetivo dessa publicação era esclarecer às lideranças profissionais e sociais os procedimentos que podem levar às práticas de corrupção, bem como estimular a transparência, o controle social sobre investimentos públicos. O sistema CONFEA-CREA em campo, acompanhando as iniciativas dos governos estaduais, municipais, federal e iniciativa privada, para a viabilização da infraestrutura necessária para a realização dos Jogos da Copa do Mundo de 2014. O CONFEA queria destacar que é importante que os investimentos realizados não visassem somente a realização dos Jogos, mas também a preocupação de deixar um grande legado às 12 capitais brasileiras que sediaram as disputas. Para contribuir com esse objetivo, promoveram audiências públicas nas 12 capitais, com o objetivo de debater com a sociedade os projetos de engenharia e arquitetura apresentados para a Copa de 2014. Na abertura de cada evento, eles demonstraram os resultados das ações de fiscalização do CREA junto às obras, equipamentos ou serviços relacionados à Copa, numa demonstração do papel do sistema na defesa da sociedade. O público-alvo eram profissionais envolvidos nos projetos e obras no município, profissionais em geral, entidades empresariais e sociedade civil. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo foi criado porque a arquitetura já fazia parte do CREA e aí foi criado um conselho apenas para eles. Saneamento básico, no ano de 2015, o CONFEA realizou um documento denominado 20 recomendações para universalizar o saneamento e promover o uso racional de água. Foi um fruto do relatório final da submissão especial da Câmara dos Deputados, presidida pelo engenheiro João Papa. Com esse documento, esperava-se consolidar caminhos para a universalização do saneamento básico e para o uso racional da água. As recomendações do relatório somavam-se ainda aos esforços já empreendidos pelo setor e ensejavam novas agendas em benefício do saneamento, da saúde, população brasileira, da qualidade do meio ambiente e do desenvolvimento do nosso país.
as propostas para o desenvolvimento sustentável brasileiro. Diversas lideranças do sistema CONFEA-CREA elaboraram e discutiram propostas para a infraestrutura brasileira, a serem entregues aos candidatos da Presidência da República. Após passar por várias instâncias, o documento foi debatido durante a 67ª Semana Oficial da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia por cerca de 3.000 participantes. As propostas foram divididas em 2 grupos, a transformação sustentável da natureza e a formação em relação profissional. Na parte de transformação sustentável da natureza, discutiram sobre energia, pré-sal, transporte, espaço urbano, entre outros. E na parte de formação em relação profissional, discutiram sobre educação, ciência, tecnologia e inovação, engenharia consultiva e trabalho. A campanha da Fraternidade 2016, o CONFEA, ele apoiou, e o tema é Casa Comum, Nossa Responsabilidade. E o lema arbora o trecho bíblico, quero ver o direito brotar como fonte e correr à justiça qual riacho que não seca. A proposta, então, é chamar a atenção para a questão do direito ao saneamento básico para todas as pessoas, buscando fortalecer o empenho, à luz da fé por políticas públicas e atitudes responsáveis que garantam a integridade e o futuro da casa comum, ou seja, do planeta Terra. O relatório da ONU sobre recursos hídricos, o sistema CONFEA realizará uma conferência internacional com o tema Água e Energia, novas abordagens sustentáveis, onde o relatório mundial das Nações Unidas para o Desenvolvimento de Recursos Hídricos norteará as discussões. Esse relatório da ONU foi lançado no Dia Mundial da Água e foi produzido pela Unesco, recomendado que cada país, conforme sua base de recursos, potencialidades e prioridades, identificasse e promovesse estratégias específicas e coerentes, bem como planos e políticas para alcançar o equilíbrio ideal entre setores de economia e gerar o melhor resultado possível de empregos decentes e produtivos, sem comprometer a sustentabilidade de recursos hídricos e do meio ambiente. O CONFEA diz que entre os setores mais atingidos estão agricultura, indústria, silvicultura, pesca e agricultura, mineração, suprimento de água, saneamento e produção de energia, que fazem parte do sistema profissional, e por isso eles precisavam engajar nesse assunto. O 9º Congresso Nacional de Profissionais acontecerá nesse ano, o CNP, Congresso Nacional de Profissionais, é realizado a cada 3 anos, em um fórum organizado pelo CONFEA, apoiado pelos CREAs e pelas entidades nacionais. Tem por objetivo discutir e propor políticas estratégicas, diretrizes e programas de atuação, visando a participação dos profissionais das áreas abrangidas pelo sistema CONFEA-CREA no desenvolvimento nacional, propiciando maior integração com a sociedade e entidades governamentais. O sistema CONFEA-CREA e Mútua, em defesa da engenharia e agronomia brasileira, é o tema central do 9º Congresso Nacional de Profissionais, CNP, realizado em 2016. Oi, meu nome é Amanda e vou comentar sobre alguns exemplos da atuação do CONFEA na nossa sociedade. O primeiro exemplo é o Decreto Federal 23.569 de 33, que marca a criação e organização do sistema profissional da engenharia, da arquitetura e da agrimensura. A partir desse decreto, instalaram-se imediatamente o Conselho Federal e 8 conselhos regionais. 13 anos após, devido às legítimas demandas da organização profissional, foi baixado o Decreto de Lei 8.420 de 46, que concedeu aos conselhos maior autonomia e capacidade de sanar dúvidas e preencher omissões na regulamentação. Com essa autonomia, em 1957, através da Resolução número 114, o Conselho Federal aprovou o primeiro Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura e da Agrimensura. A partir daí, registra-se que em 12 de outubro de 65, os engenheiros agrônomos que ainda não eram integrados ao sistema CONFEA-CREA passaram a adotar o Código de Ética do Engenheiro Agrônomo, que foi aprovado no 4º Congresso Brasileiro de Agronomia, realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. No ano seguinte, como resultado de uma grande mobilização nacional realizada pelas entidades representativas de todas as profissões integrantes do sistema profissional, a Lei 5.194, de 66, foi aprovada, sendo vigente ainda hoje. A partir daí, os conselhos, tanto federal como os regionais, passaram a abranger as profissões da engenharia e da arquitetura e da agronomia, em todas as suas categorias, modalidades e especialidades, sendo que hoje o sistema abriga mais de 300 títulos profissionais. Em outubro de 95, 14 anos após a adoção do Código de Ética Profissional, à vista da sistematização de todas as contribuições e das discussões que sobre elas se feriram, é que o Conselho Federal baixou a Resolução número 401, que teve
por ementa Manual de Procedimentos para a Condução de Processos de Infração ao Código de Ética. As transformações políticas, sociais e econômicas ocorridas no mundo, no Brasil e, consequentemente, nas áreas profissionais entregadas ao sistema CREA-CREA, pressionaram no sentido da rediscussão de conceitos e também de fundamentos da ética, quer seja ela a do cidadão brasileiro, quer seja a do profissional. Essa rediscussão foi pautada em todos os congressos realizados a partir de 1990, começando no Congresso Constituinte, realizado nos anos de 1991 e 1992, e desenvolvendo-se nos CNPs. No quarto CNP, que ocorreu em Foz do Iguaçu, em especial, concluiu-se no sentido da reformulação da Resolução 205 de 71, delegando ao CDEN, Colégio das Entidades Nacionais, a incumbência de dar formas finais ao grande acervo de contribuições disponibilizado por esses eventos. Depois de intensos esforços, pesquisas e reuniões, nos dias 5 e 6 de novembro de 2002, o texto do novo Código de Ética, agora denominado de Código de Ética Profissional da Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, é aprovado por unanimidade, abrangendo todas as categorias ou grupos profissionais integrados ao sistema CONFEA-CREA, bem como suas modalidades e especialidades em todos os níveis de formação. Esse texto foi adotado pela Resolução número 1002 de 2002, aprovada pela unanimidade, com unanimidade nos Conselhos Federais. Tendo em vista a aprazada entrada em vigência da nova resolução, o CONFEA pautou como uma de suas prioridades normativas para o ano de 2003 a revisão do Manual de Procedimentos atrás referido, que é a Resolução 401 de 95. Em sua tramitação regulamentar, as propostas de mudanças passaram pela obrigatória rodada de oitivas dos regionais, pela sistematização das contribuições recebidas, pela construção, pela COS e, finalmente, pela aprovação do Plenário Federal de um novo instrumento administrativo, a Resolução número 1004, de 27 de julho de 2003. Com a seguinte ementa, aprova o regulamento para a condução do processo ético disciplinar. Olá pessoal, meu nome é Pablo e eu vou falar sobre algumas críticas e considerações finais sobre o CONFEA. A primeira delas é sobre a criação do CAU-BR, que seria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. A criação deste conselho foi proposta pelos arquitetos e urbanistas, que viram que dentro do CONFEA, as suas opiniões e as decisões gerais não eram tomadas no sentido que favorecesse a sua classe, tendo em vista que só 10% aproximadamente dos profissionais do CONFEA são os arquitetos. Então, eles não estavam sendo representados na sua totalidade, e os seus interesses não estavam sendo respeitados ou cumpridos em relação ao geral. Outro fator que resultou na proposta de criação do CAU foi a falta de equilíbrio nas atribuições de funções exercíveis entre arquitetos e engenheiros. Arquitetos podem realizar algumas funções que engenheiros realizam, mas segundo a resolução que atribui essas funções, eles não podem. Entretanto, algumas atribuições e funções que arquitetos realizam, os engenheiros também podem realizar, fazendo com que haja um detrimento de desfavorecimento de uns em relação aos outros, nesse caso, entre arquitetos e engenheiros. A Resolução 1010 é a resolução que regulamenta as atividades e atribuições de cada profissional. Nós vimos no exemplo agora passado esse detrimento entre arquitetos e engenheiros,
que faz com que os engenheiros sejam favorecidos em relação aos arquitetos. Essa resolução gerou bastantes comentários em relação a isso, pois, no geral, ela atribui a alguns profissionais funções cabíveis somente a outros, fazendo com que esses fossem favorecidos no mercado de trabalho. A questão do saneamento, por exemplo, é que somente engenheiros possam dar o visto de saneamento em certa obra, por exemplo, e sendo que outros profissionais de Confea poderiam ter também essa atribuição nessa resolução, como agrônomos, por exemplo. A Copa do Mundo de 2014. Na Copa do Mundo de 2014, houve um problema em relação à entrega do prazo, a entrega das obras da Copa dentro do prazo. E o ministro do Esporte, na época, ele soltou uma nota dizendo que a culpa desses prazos não estarem sendo respeitados era da má formação dos engenheiros. E o presidente do Confea, na época, ele respondeu a essa nota dizendo que essa culpa seria da má gestão das obras em relação a licitações, a todo o processo que envolve uma obra governamental, e não só a má formação ou só a má formação dos engenheiros responsáveis. Temos agora algumas referências. Muito obrigado e até mais.